voltar com a nossa aula sobre crenças. E no último vídeo aula, eu terminei falando com vocês sobre a importância, né, na crença de identidade, de libertar nossa mente, de libertar as pessoas daquela prisão mental de ser um único comportamento. Eu terminei falando que nós não somos o tempo inteiro, 24 horas por dia, 7 dias por semana e 365 dias no ano, um único comportamento. Nós mudamos os nossos comportamentos. Nós temos estados diferentes. Estado de alegria, estado de tristeza, estado de satisfação, estado de insatisfação. Então, nós não temos como ser um único comportamento. Então, nós precisamos libertar não só a nossa mente, como ajudar outras pessoas a também alcançarem essa liberdade mental. Por quê? Imaginar que eu preciso ser exatamente do mesmo padrão, do mesmo jeito, 24 horas por dia, isso acaba realmente tornando uma prisão na minha vida. Porque diante de cada contexto, nossas emoções, elas fluem de uma forma diferente. Porém, nós precisamos buscar um equilíbrio para que nós possamos responder melhor às circunstâncias, às interrupções, às interferências da vida que aparecem. Para que a gente consiga manter a nossa emoção de forma equilibrada, mais equilibrada possível. Por quê? Porque 100% de equilíbrio nessa terra, nós não alcançamos. 100% de equilíbrio nessa terra é um desafio muito grande. Então, nós precisamos, sim, parar para pensar nisso. Por isso, eu quero trazer alguns conceitos para você agora, para te ajudar a detectar quais as crenças transparentes que estão aí dentro da sua mente, que estão impedindo você de alcançar o seu objetivo, de avançar na realidade, é isso que eu gostaria de dizer. E eu quero falar para você agora sobre pontos importantes para você detectar crenças transparentes. Inicialmente, vamos lá, 3 pontos importantes para detectar crenças transparentes. Primeiro ponto, você precisa observar o seu comportamento. E se você estiver trabalhando como coach, atuando como coach, você precisa observar o comportamento do seu cliente. Sabe por quê? Comportamentos não mentem. O seu cliente pode mentir, as pessoas podem mentir para você, ou você mesmo pode querer tentar se enganar, mentindo para si mesmo, mas comportamentos não. Você vai sempre agir e fazer tudo pelo que você realmente acredita verdadeiramente. Comportamentos não mentem. Observa como que você se comporta diante dos fatos, das circunstâncias, das pessoas, daquilo que falam para você. Então, se você diz assim, eu quero ganhar muito dinheiro, mas se você tem vergonha de cobrar pelo seu serviço, se você fala que tem vergonha de vender, ou fica incomodado quando fala de grandes quantias, quando alguém fala que você merece ganhar R$1 milhão, por exemplo, se isso te incomoda, pare para pensar um pouquinho, averigue mais profundamente. O que passa por dentro da sua mente? Porque tem crença transparente aí. Aquela crença que é um ponto cego. Crença transparente, lembrando você, é um ponto cego que você não enxerga, que o outro consegue detectar, mas você não. Porque a partir do momento que ela vem à tona para a sua consciência, ela sai do subconsciente para o consciente, ela passa a ser uma crença consciente e ela já deixa de ser uma crença transparente. Então, averigue aí mais a fundo, pensa. Se você está pensando aí, eu quero ganhar dinheiro, quero ganhar muito dinheiro, mas se você tem vergonha de cobrar pelo seu trabalho, se você tem vergonha de vender, você vai ficar incomodado? Tem crença aí. Averigue direitinho, sonda direitinho, pensa sobre o seu próprio comportamento.
E se você estiver sendo coach, pensa a respeito do comportamento do seu cliente. Porque se ele fala que quer ganhar muito dinheiro, mas se ele tem vergonha de cobrar, existe uma incongruência interna. Ele tem um desejo, ok? Eu quero, mas existe um outro comportamento por trás disso aí, que isso com certeza é a ligação com a crença transparente, que está impedindo de ganhar muito dinheiro, ok? 2, observe como você fala ou como o seu cliente fala. Nas conversas espontâneas, nós soltamos muito aquilo que está lá no nosso subconsciente. Bate-papo com amigos, bate-papo numa roda, nós soltamos naturalmente aquilo que nós acreditamos, as crenças mais profundas. Em momentos de fluidez, você ou o seu cliente vão dizer o que acreditam. E às vezes você não está nem percebendo isso. Nos ditados populares estão os nossos mais profundos pensamentos e as crenças inconscientes. Já parou para pensar nisso? Quanto ditado popular que você ouve e que aquilo depois você passa a repetir e passa a ser verdade para você? Já parou para pensar nisso? 3, observe como você se sente ou como o seu cliente se sente diante de tal circunstância ou tal situação. As crenças, elas estão diretamente relacionadas com as nossas emoções. Você muda a sua emoção sobre determinado assunto e se acontece isso, é porque você mudou o seu pensamento a respeito daquele assunto. Simples assim. Eu mudei uma forma de pensar a respeito de uma pessoa. Antes eu pensava a respeito dela, que ela era determinado tipo de pessoa. Quando eu passo a pensar diferente a respeito daquela pessoa, mudou o meu conceito lá no meu pensamento, naturalmente a minha emoção em relação àquela pessoa muda totalmente. Você pode observar que pode ter acontecido isso com você, a ponto de você mudar até o seu olhar, nesse contexto que eu estou dizendo. Se você admira muito uma pessoa, e aí você tem pensamentos elevados a respeito dela, e aí você acha que aquela pessoa é XYZ, ok. A partir do momento que você começa a trazer para a sua mente, permitir vir pensamentos diferentes, você muda a sua emoção, ok? Vamos para o próximo slide. Comece a observar situações que te incomodam profundamente e que te geram desconforto. Possivelmente existem crenças sobre como as coisas deveriam ser ali, que você ainda não está vendo. Muitas crenças, e as mais profundas e limitantes na nossa vida, são crenças relacionadas a dinheiro. Sim, também são relacionadas a dinheiro, automerecimento ou de identidade. Então, se você parar para pensar naquilo que está te limitando, sonda todos os seus comportamentos. As crenças mais profundas e limitantes são crenças relacionadas a dinheiro, a como a sua relação lá no seu subconsciente está com o dinheiro, a seu automerecimento e a sua crença de identidade. Quando existem conflitos aí no seu inconsciente, no seu subconsciente, em relação à sua identidade, a seu automerecimento, a dinheiro, existem conflitos internos. E aí você expressa isso através das coisas que você fala naturalmente, mesmo sem perceber. Se as crenças mais profundas são as crenças mais profundas e que as pessoas menos enxergam, aquelas que estão mais escondidas são aquelas que menos as pessoas enxergam. Em compensação, quando elas são desativadas, você expressa uma versão maravilhosa de si mesmo. Você se sente liberto. É muito bom, é muito prazeroso, é muito gratificante quando você consegue desativar uma crença que está lá no seu subconsciente, bloqueando sua vida. Aí sim, aí você se vê liberto, liberta. Isso faz toda a diferença. E eu quero falar para você como é que eu faço para detectar essas crenças transparentes.
Se existe em você determinado comportamento que você não desejaria ter, você não gosta desse comportamento, provavelmente é consequência de uma crença transparente instalada aí no seu subconsciente que você não sabe. Então tem algum comportamento seu que você, eu não queria ser assim, não sei por que eu sou assim, eu não admiro isso, eu não gosto, eu não queria ser assim, eu queria ser diferente. Esse comportamento que você tem no automático, ele vem de alguma crença que está aí no seu inconsciente, está aí no seu subconsciente e você ainda não sabe. Então, se você se comporta de forma que não gostaria de se comportar e não entende por quê, provavelmente é porque existe uma crença transparente atuando nesse meio, fazendo com que você se comporte dessa forma. E uma forma básica para iniciar o processo de detectar crença transparente primeiro, pergunte a si mesmo por que tais situações acontecem repetidamente em sua vida. Já aconteceu fatores, coisas, situações que vira e mexe está acontecendo de forma igual, está se repetindo, ou que não seja tão corriqueiro, mas que já aconteceu mais de 2 vezes, as histórias que já se repetiram. Se isso aconteceu, eu quero convidar você para pegar uma caneta e papel, pega o seu caderno do curso e aí começa a escrever quais as situações acontecem repetidamente em sua vida. Quando você escreve, você aciona o lado criativo do seu cérebro. Escreva quais as situações que se repetem. Por que você repete alguns padrões negativos de comportamento em determinadas áreas? Por exemplo, eu tenho problemas com relacionamentos. E aí tem gente que fala, mas eu só me enfio em enrascada. Não é isso? Tem outros casos que isso já aconteceu comigo, que padrões por problemas de quebra financeira se repetem. Isso já aconteceu comigo. Mas eu tenho um consolo, porque se formos analisar baseado na estatística até mesmo da internet, a maior parte dos bilionários e milionários nesse mundo repetiram esse padrão por muitas vezes. Eles quebraram mais de uma vez. E aí, a experiência de dor os fez parar para descobrir o que estava acontecendo. Existiam crenças transparentes enraizadas na mente dessas pessoas, mas que no momento de basta, não quero mais ser assim, eu quero mudar, vamos estudar isso. Eles conseguiram ressignificar. Então, por que alguns padrões negativos de comportamento se repetem aí na sua área, em determinadas áreas? Você já sabe, em várias vezes, você já sabe disso? Escreva quais os padrões que se repetem. Porque se você não escrever, você não vai trazer clareza para o seu consciente. Então, escreva. É importante que você releia isso. Por que pessoas com menos competência que você são mais bem remuneradas no mercado do que você e fazem mais sucesso do que você? Se essa pergunta não se encaixou no seu caso, ok, mas vai te ajudar a quando você for atender alguém, contribuir com alguém, ajudar alguém, você já tem ela na manga, porque às vezes a pessoa está precisando disso e você tem a chave. Eu quero te fazer outra pergunta. Por que você não consegue realizar aquilo que realmente você deseja? Por que você ainda não conseguiu realizar aquele objetivo, aquele sonho, aquele projeto que está na sua mente, no seu coração? Todas as nossas ações, nós fazemos de forma congruente com as nossas crenças. Tudo que nós fazemos em congruência com as nossas crenças. Então, se eu acredito que eu serei bem-sucedida, eu vou ter ações de pessoa bem-sucedida. Ou seja, o que os bem-sucedidos fazem? Eles fazem dessa forma, então eu também quero fazer. Onde os bem-sucedidos estão andando? Eles estão andando nesses lugares, então eu também quero andar. Eu quero dar uma dica para você. Eu sempre tive muita dificuldade, na verdade, para parar para fazer exercício físico. Porque muitas outras coisas tomam conta e tem muitas pessoas que também têm esse mesmo desafio. Sabe como
que eu consegui destravar essa coisa de, eu preciso de fazer exercício físico, nem se for dentro da minha própria casa. Nem se for subir e descer a escada da minha casa por 30 minutos todo dia. Sabe quando eu consegui destravar isso? Quando eu parei para pensar quais são as atitudes, as rotinas diárias das pessoas bem-sucedidas, das pessoas de sucesso. Quando eu descobri que as pessoas mais bem-sucedidas, elas têm na sua rotina diária, no mínimo, de 30 a 40 minutos de exercício por dia, entre 30 a 1 hora, a grande parte faz 1 hora de exercício por dia. Quando eu descobri isso, eu falei, não, eu tenho que mudar meu comportamento, porque eu não quero ser bem-sucedida. Ok, então se eu acredito que eu posso ser bem-sucedida, eu vou ter ações congruentes a isso. E aí, isso me impulsionou, foi um motivo que eu achei para começar a fazer 30 minutos de exercício físico todos os dias. E às vezes eu chego em casa muito cansada, muito cansada, mas eu subo, desço as escadas da minha casa para fazer exercício, porque eu quero ter comportamento de pessoas bem-sucedidas. Dá para entender essa questão da congruência? Nós fazemos as nossas ações no automático, de forma congruente com as nossas crenças. Então, se você não está fazendo ações que te levam ao seu objetivo, é porque existem crenças transparentes aí dentro do seu subconsciente que não estão em conexão com exatamente aquilo que você quer. Não tem congruência. E aí, você também não consegue ser vencedora. Ok? Encontrando as crenças escondidas por trás de suas repetições. Para você detectar isso, estuda comigo. Nós estamos fazendo um exercício, mantém papel e caneta, mantém escrevendo, mantém identificando aí e vai escrevendo tudo que você identifica. Quais são as frases que você sempre repete? E aqui, nesse slide, eu coloquei alguns exemplos para você. Fico sempre sem dinheiro. Será que você anda falando isso? Só o dinheiro é só no bolso do outro, no meu não. Eu estou sempre dura. Outra frase, meus relacionamentos são sempre conturbados. Será que você anda sempre repetindo isso? São crenças escondidas por trás de suas repetições. Sempre sou excluída dos grupos. Será que você anda sempre falando isso? Eu chego no grupo, todo mundo sai fora, eu sou sempre excluído. Porque isso são crenças que estão no seu subconsciente. E você verbaliza automaticamente sem perceber. Porém, como eu falei anteriormente, o slide anterior nos mostrou o quê? Que as nossas ações são congruentes de acordo com as nossas crenças. Se você acha que você fica sempre sem dinheiro, as suas ações estarão de acordo com uma pessoa que está sempre sem dinheiro. Se você acha que você está sempre sendo excluído dos grupos, que você fala isso, as suas ações também vão ser de acordo com isso que você fala. E aí você já se sente excluída ou se sente excluído, e aí você vai se colocar em estado de timidez. Porque existe uma crença e as ações vêm em decorrência dessa crença. Está me acompanhando? E eu quero concluir agora esse videoaula com um exercício para você. Escreva em uma folha de papel tudo aquilo que vem se repetindo em sua vida. Pense um pouco em sua história de vida. Olhe com mais atenção, com bastante atenção. Procure por suas crenças. Procure, vire um caçador de crenças a partir de agora. E uma boa pista é tentar encontrar fatos que se repetem. Siga sempre as palavras sempre e nunca. Toda vez que diante de uma afirmativa você colocar a palavra sempre e colocar a palavra nunca, fica de olho, tem crença aí. Você acaba sempre perdendo o emprego. Será que já falou isso? Eu sempre fico duro, eu sempre tenho falência, eu sempre... Ok? Você atrai
sempre um parceiro que trata você com menos consideração do que você gostaria? Nunca consegue se sentir pertencente a um grupo? Está sempre sozinho? Isso é só para você refletir. Fica aqui uma chamada para ação. Faz esse exercício a partir de agora. Comece agora. Uma frase que automaticamente ou você, ou seu cliente, ou você pode ouvir de alguém. Eu sempre perco o emprego. Qual é a crença ligada a uma frase como essa? Qual é a crença que gerada através de uma frase, uma fala dessa? Bem, eu não sou bom o bastante. Por quê? Porque se você perde o emprego, perde de novo, acredita, né? Eu sempre perco o emprego. O que está por trás disso? Uma crença de que você não é bom o bastante. Uma outra frase: nunca me tratam com consideração. Qual é a crença que pode estar por trás disso aí? O que pode gerar isso? Eu não mereço ser amado. E aí, não me tratam com consideração, eu não mereço ser amado. Outra frase: nunca me sinto pertencendo a um grupo. Qual é a crença que tem ligação com isso? As pessoas não gostam de mim. Não, ninguém gosta de mim. E aí o comportamento vem em decorrência dessas crenças. E aí você continua fortalecendo essas crenças quanto mais repete essas mesmas frases. Uma outra frase: eu estou sempre sozinho, estou sempre sozinha. Qual é a crença que é fortalecida através dessa frase? E qual é a crença que está por trás, por baixo dessa frase? Eu não consigo interagir com as pessoas. E aí, se uma pessoa fala sempre que perde o emprego, automaticamente ela acha que não é bom o bastante, ela vai fortalecendo isso e ela não vai ter atitudes para ficar bom, para ficar boa em alguma coisa. Se uma pessoa acha que não é tratada com consideração, porque tem essa crença, ela vai sempre achar que não merece ser amado. E aí qual é o comportamento de quem acha que não merece ser amado? Uma crença de que eu não pertenço, eu não me sinto pertencente a um grupo. Como que vai se comportar isso? Por quê? Porque gerou essa crença de que as pessoas não gostam de mim. E aí como é que essa pessoa vai se comportar? Ela vai se afastar das pessoas naturalmente, vai restringir os seus relacionamentos, vai manter uma certa distância, uma distância segura. Uma crença de quem está sempre sozinho. Não consigo interagir com as pessoas, naturalmente, também vai ter dificuldade nos relacionamentos interpessoais. Naturalmente, se torna com menos amigos, com menos afinidade. Está me acompanhando? E como detectar se uma crença é negativa ou positiva? Mais uma vez, eu quero que você pegue caneta, papel, continue com o seu caderno, enquanto estiver assistindo esse módulo todinho, escreva a crença que você já detectou até aqui. Eu passei alguns exemplos, mas são infinitos, tá? E você vai levar isso para o seu contexto. Pode ser que no seu contexto, nenhum dos exemplos que eu já falei anteriormente não estão conectados com você, não tem problema. Sobre a crença, a sua crença que você detectou, pergunte a si mesmo. Pergunte a si mesmo, escreva as respostas, ok? Escreva. Será que essa crença está me levando para onde eu quero? Ou será que ela está me afastando do meu objetivo? Responde aí essa pergunta no seu caderno. Essa crença, ela está me trazendo benefícios, me fazendo crescer ou está me prejudicando em alguma área? Essa crença, ela está fortalecendo meus sentimentos e minhas emoções ou ela está me deixando mais confuso ou deixando mais em desequilíbrio? Será que essa crença está me fazendo progredir ou ela está me mantendo no lugar onde eu não quero estar?
Será que essa crença está me levando para cima, para o próximo nível, ou está me empurrando para baixo? Escreva primeiro a sua crença e escreva as respostas a essas perguntas que eu acabei de fazer. Quando você tiver detectado as suas crenças, você precisa questioná-las. Exatamente isso que eu acabei de passar para vocês através das perguntas. Pergunte a si mesmo também: você realmente acredita que isso seja verdade? Pergunte a si mesmo se você está trabalhando em você e faça as mesmas perguntas para um cliente se você estiver trabalhando crenças na outra pessoa, no seu cliente, no seu coach. Você realmente acredita que isso é verdade? É verdade no meu exemplo, tá? No exemplo do contexto que eu trouxe aqui para vocês. É verdade que você não é bom o bastante? É verdade que você não merece ser amado? É verdade que as pessoas não gostam de você? Será que é verdade mesmo? Será que é verdade que você não consegue interagir com as pessoas? Pense racionalmente sobre isso. Você realmente acredita nisso? Mais profundamente? As respostas a isso te ajuda a ter clareza para destruir crenças limitantes que estão te impedindo de crescer, de melhorar como pessoa. Crenças de causa e efeito. Quantas vezes nós ouvimos pessoas dizendo: todo político é ladrão? E aí eu te faço uma pergunta: quer dizer que todo político realmente é ladrão? Todo. Por quê? As pessoas falam todo político é ladrão, virou uma crença coletiva, e aí você recebe isso, passa a não gostar dos políticos como se isso fosse uma verdade absoluta. Mas se você questionar, para pensar lá no seu íntimo, será realmente que não existe um político na face da terra que não seja ladrão? E se você parar para pensar, você vai ver que existem pessoas honestas nesse mundo. Não são todas as pessoas na face da terra que se candidatam à política que são desonestos. Não, existem pessoas boas. E aí você começa a destruir, cai por terra muitas crenças coletivas que estão no seu inconsciente e que muitas vezes fazem até você ter atitudes aí de deixar de contribuir com a sociedade que você mora, deixar de contribuir com o país que você mora, porque você acha que todo político é ladrão. Se você der a si mesmo a chance de olhar mais uma vez para tudo isso, estará dando os primeiros passos em direção a uma nova vida. A partir do momento que temos consciência de que um sistema de crenças está nos fazendo mal, nós podemos sim decidir por descartar esse sistema de crenças, por eliminar da nossa vida esse sistema de crenças. Nós podemos retirar esse programa de nossas mentes e viver sem prisões mentais, desfrutar de uma vida abundante e de possibilidades inesgotáveis. Eu quero deixar aqui para concluir esse videoaula. E disse Jesus: eu vim para que tenham vida e vida em abundância. Ele sabia muito bem a sua missão. Mônica, o que tem a ver esse versículo que está lá em João 10:10 com essa aula de crença? Tem tudo a ver, porque é o que Jesus falava. Ele sabia quem ele era. E o que Jesus falava, ele transmitia exatamente todas as crenças que estavam lá na sua mente. Então ele sabia que ele veio para nos dar vida e vida em abundância. E uma vida em abundância é uma vida de possibilidades. Uma vida de abundância é uma vida de possibilidades. E você tem a possibilidade, enquanto faz esse curso, de destruir, destronar crenças limitantes que estão te prejudicando e te atrapalhando. Esse é o momento de trazer à tona clareza. Quais as crenças que estão aí te bloqueando, ok? Então vamos prosseguir no próximo vídeo aula. Tchau, tchau.